Todos estão vendo o slide? Sim, professor, dá para ver. Sim, professor. Então, vou abrir. Vejam, eu só vou colocar para vocês, rapidamente, o que foi que nós vimos a respeito do direito de sociedade. Considerações sobre o quadro geral das pessoas jurídicas, que, vejam, a sociedade é uma pessoa jurídica constituída de duas ou mais pessoas, podendo agora ter uma sociedade de apenas um sócio, que é a sociedade unipessoal limitada, que vai praticamente substituir as empresas individuais de responsabilidade limitada, EIRELI. Só uma observação, para reforçar mais ainda o que nós já vimos anteriormente. A EIRELI, quem já se constituiu como EIRELI, ela será automaticamente transformada em sociedade unipessoal limitada, certo? Não significa que ela se extinguirá. Significa nada mais do que uma transformação que é feita, inclusive, pela própria junta comercial, transformando o EIRELI, ou a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, numa sociedade unipessoal limitada. Vimos também o conceito, e aqui nós falávamos da questão da sociedade empresária e a sociedade simples. A sociedade, no que diz respeito ao seu conceito, ela atende ao que diz respeito ao artigo 966, da definição de empresário. Quem é empresário? Aquele que exerce atividade economicamente organizada para a produção e ou circulação de bens civis, sendo pessoa física ou coletiva, individual ou coletiva, significando dizer que há possibilidade de uma sociedade de apenas um sócio empresária, assim como de dois ou mais sócios. E o parágrafo único, aquele que a gente já está com o conceito bem presente na cabeça, é que diz respeito àquelas outras atividades e que não são consideradas empresários. A questão artística, literária, científica e intelectual. Um aspecto que eu ressaltei com vocês é a espécie de contrato de constituição de uma sociedade. Ela é, então, a sociedade constituída mediante um contrato, cuja natureza desse contrato é plurilateral. Então, o contrato, que é um ato declaratório, no qual ali são dispostos todas as cláusulas relativas a direitos e obrigações entre os sócios e a coletividade, esse contrato constitui a sociedade. E no momento em que esse contrato é levado a registro na junta comercial, constitui-se, então, uma pessoa jurídica, sujeita de direitos e obrigações, por qual os sócios não são empresários, eles são investidores, e que cada um deles participa da composição do quadro societário através de uma entrada em dinheiro para
participar da constituição do capital social, significando dizer que o capital social é dividido em cotas. E aquele que desejar assumir o status de sócio, compondo o quadro societário, ele deverá, então, adquirir cotas, tanto nas sociedades empresárias, todos os sócios são capitalistas. Capitalista em que sentido? Ele, para entrar, compor o quadro social, ele precisa adquirir cotas, significando que ele passa a ter uma participação nos lucros e nas perdas, que se refere aí a um direito patrimonial adquirido no momento em que o sócio adquire cota. Vimos também que, por definição, do artigo 982, parágrafo único, as sociedades anônimas ou por ações sempre serão sociedades empresárias e, por sua vez, as cooperativas sempre serão sociedades simples. Vimos os aspectos gerais do contrato social, que na espécie de contrato plurilateral existirá ali, então, cláusulas, ou existirão cláusulas específicas às sociedades constituídas mediante o contrato. E que, quando nós temos nessa situação de espécie societária, nós temos a noção de afetos societários, que corresponde àquelas sociedades de pessoas, na qual, para que eu possa ter associação com outras pessoas, é necessário que eu tenha afinidade, confiança, boa-fé para compartilhar meu patrimônio com de outras pessoas para, em conjunto, exercer uma determinada atividade econômica. Bom, agora eu quero trazer um caso bem particular para vocês. Trata-se da sociedade entre cônjuges. O que quer dizer isso? Significa dizer o seguinte: faculta-se a marido e mulher contratarem sociedade entre si e entre terceiros. No entanto, estarão impedidas se forem casados no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. Então, é possível a constituição de uma sociedade entre cônjuges? É, mas desde que eles não estejam casados no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória de bens. Certo? Ora, o anunciado 95, ele trata da questão das sociedades anônimas e diz que a vedação não se aplica às sociedades por ações e cooperativas. Por que isso? No caso das sociedades anônimas, porque é uma sociedade empresária e da espécie de capital. Basta adquirir ação para que você se torne, então, membro daquela sociedade, participe do par, independente do seu regime marital, certo? Então, os cônjuges impedidos somente poderão contratar sociedade com terceiro a cujo quadro social não pertença seu respectivo cônjuge. Vejam, eu costumo ressaltar esse caráter taxativo do direito empresarial. Taxativo em que sentido? Não cabe interpretação.
ali já está determinada a vedação a uma sociedade com cônjuges casados no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória. Se, porventura, houver a constituição de uma sociedade desobedecendo a esta vedação, considera-se essa sociedade irregular. Certo? Alguém quer tirar dúvida? Professor, eu quero. Pois não. Eu não entendi o porquê se forem casados em comunhão universal de bens, eles não podem adquirir uma sociedade. Porque, no caso, os bens, eles não são exatamente dos dois. Eu não vejo muito sentido nisso. Pode me explicar, por favor? Veja, porque nesse caso, entende-se ser um patrimônio único. Ah, então, no caso, não pode ser sociedade, né? Justamente. Ah, professor, entendi. Obrigada. Foi ótimo a sua indagação. E vejam vocês o seguinte, essa é uma determinação legal. Eu costumo dizer o seguinte, taxativo por quê? Porque a lei determina isso. Então, em caso de sócios que se constituíram sociedade registrado na junta comercial, por desobedecer uma normativa do Código Civil, ela, então, é considerada uma sociedade irregular. Sociedade nacional. Professor, Pois não. Uma dúvida. Daniel está na minha frente, Daniel Aguiar. Aí, depois, se ele quiser tirar agora... Praticamente isso. Então, é melhor constituir uma sociedade no pessoal. Veja, se você... Veja o que diz o artigo 977. Faculta-se, mas impede-se, se forem casados no regime de comunhão universal, separação obrigatória. É taxativo. Então, diga. Veja, aí do seu patrimônio pessoal. De seu e de sua esposa. Tá certo? Não existe aquela situação em que a sociedade, quando ela é limitada, então tem a proteção patrimonial, mas sendo ela irregular, então a separação patrimonial da sociedade constituída e o patrimônio pessoal dos sócios, eles se integram. O credor, então, poderá atingir diretamente o patrimônio da sociedade, ou melhor, do cônjuge, de qualquer um dos cônjuges, homem ou a mulher. Certo? Professor, agora eu tenho uma dúvida sobre quem é concursado público, que não pode ter uma empresa, mas pode ser sócio de empresa. Se abrir uma sociedade com a sua esposa, aí ele não pode ter a administração pública, mas indiretamente ele está tendo. E porque em casa, tipo, tá havendo essa conversa empresarial e tudo mais. Ou seja, ele tem alguma vedação direta a esse caso? Olha, Você entendeu a minha pergunta? não entendi. Diga. Quem é, por exemplo, um juiz, ele não pode
ser empresário, mas ele pode ser sócio, quando ele não assume uma posição de administrador da sociedade, certo? Correto, correto. Pronto. Se ele abre uma sociedade com a esposa, ou a esposa abre com o marido, ou seja, um vai ser o administrador e não é aquele que é concursado público. Mas aí será uma sociedade irregular. Entendi. Por quê? Porque está lotado. Dependendo, veja, complementando a minha resposta, dependendo o regime de matrimonial, né? Mas se o regime admitir que seja... O vedado é comunhão universal e separação obrigatória. Entendi. E é taxativo. Né? Não há caso específico para esse exemplo que eu estou dando, né? Não. Obrigado. Sociedade nacional. Aquela organizada respeitando a legislação brasileira, registrada no Brasil e mantendo aqui a sede de administração. O critério que está sendo colocado aqui para ser nacional é que ela obedeça às determinações do Código Civil. Ora, o Código Civil é territorial. Validade no território brasileiro. Então, a sede desta sociedade é no Brasil. Ela foi constituída e registrada na junta comercial, se submetendo, então, a toda a legislação brasileira. Vejam, aqui não está se referindo à participação patrimonial, quer dizer, aquela participação na formação do capital social. Está dizendo o seguinte, o registro. Então, se você tiver um empresário, um estrangeiro, com 99% do capital, mas com a sociedade, uma outra pessoa brasileira, que tem 1%, mas que o registro da sede, quer dizer, daquela matriz, daquela que foi constituída, sendo no Brasil, a nacionalidade é brasileira. Então, o critério é a Constituição no Brasil e possuir no país a sede da sua administração, indiferente às cotas ou ações. A sociedade estrangeira, então, ela é aquela que não tem a sua sede no país. A sede é em um outro país. Quer dizer, ela não tem a sede no Brasil, mas tem a sede em outro país. Aqui ela tem filial, que é uma extensão. E nessa situação, ela, para se constituir, precisa de estar autorizada. Quer dizer, a sociedade estrangeira que foi constituída, formada, registrada em outro país, para que ela possa exercer a atividade econômica do Brasil, ela deverá ter uma autorização. Ela continua estrangeira, mas a filial é uma filial que está obedecendo normas pertinentes à legislação brasileira. Certo? As cooperativas sempre serão, então, sociedades simples, o que está determinado no artigo 982, seu parágrafo único. Veja, aqui eu quero trazer para vocês a noção de sociedades coligadas, que é diferente de uma sociedade controlada. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegure, de modo permanente,
preponderância nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ora, no momento que uma sociedade ela participa, então, com 50% mais um, tem maioria da participação societária, ela controla essa outra sociedade. Aí nós estamos entendendo o seguinte, que você pode ter uma sociedade que é constituída por sócios, que, dentre esses sócios, haja uma sociedade. E se essa sociedade ela tiver a maior parte das ações ou, então, das cotas, ela controla essa outra sociedade. É diferente da coligação. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Considera-se que a influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participação das políticas financeira ou operacional da investida sem controlá-la. Não há controle. É presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante. Quer dizer, ela controla porque ela tem uma posição estratégica de possuir uma participação na formação do capital social de mais de 20%. Mas ela não é uma sociedade que tenha o controle. Porque o controle significa 50% mais um. Quer dizer, ela tem a posição majoritária nas decisões. É tanto que se a controladora ela tem 50% ou 60%, vamos botar bem fechado, ela assume a decisão das deliberações, porque ela é maioria. A coligada, não. Ela tem uma posição majoritária no sentido de que majoritária no sentido de que ela tem um percentual significativo que, se ela se juntar com outro sócio, ela poderá ter o controle. Poderá, então, nas deliberações, ela ter um poder maior. Então, a coligação é justamente essa posição de um poder substancial na tomada de decisões. Certo? A questão das sociedades coligadas está colocada nos artigos 1097 a 1101. Controladora, aquelas que detêm percentual do capital social da outra, de modo a fazer para favorecer à vontade a sua opinião do rumo da outra sociedade. Tá certo? E no caso das coligadas, ou filiada, é uma simples participação. É justamente o que diferencia a coligada da controladora. A outra observação sobre a questão das sociedades é aquela que depende de autorização. O Poder Executivo Federal é que autoriza. Por exemplo, os bancos, determinadas atividades poluentes, que elas põem um risco ao meio ambiente, elas deverão ter uma autorização para funcionar. Assim como aquele exemplo que nós demos, a questão relativa a uma sociedade estrangeira, para que ela possa vir a atuar no Brasil através de uma filial,
Essa filial ela tem que se submeter a uma autorização para funcionar no país. Certo? Eu queria colocar também uma outra questão que nós já partimos de considerações sobre ela, mas queria reforçar. O registro é um ato constitutivo. Então, vejam, para deixar bem claro, o ato contratual é privado. É a livre e espontânea vontade das partes que se unem para a constituição de uma sociedade. Então, constituiu a sociedade e esse contrato, a natureza jurídica desse contrato é um ato de disposição de vontade, portanto, declaratório. No registro, havendo um contrato elaborado e registrado, esse contrato, ao ser registrado, a natureza dele é constitutiva, tendo em vista o quê? Forma-se, a partir do registro, a constituição de uma sociedade jurídica, de uma pessoa jurídica, com personalização. É um ato de personalização. Significa titularidade negocial, processual e patrimonial. Patrimônio próprio daquela que constituiu-se como uma personalidade jurídica. O que leva a haver uma separação, dependendo também do tipo de sociedade, do patrimônio da sociedade com o patrimônio dos sócios. Sendo sociedade, então, com personalidade, ela tem patrimônio próprio, diferente do patrimônio pessoal dos sócios. Essa é a noção da criação da personalidade jurídica, com titularidade negocial, processual e patrimonial. Bom, agora vamos voltar a enfatizar a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Ora, se através do registro foi constituído uma pessoa jurídica, ela tem personalidade. Esse ato de registro é um ato que personifica, titulariza a sociedade. É personalização. Aqui é desconsideração da personalidade jurídica. É diferente do que está disciplinado no artigo 50, que apresenta as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, que é um ato que se faz durante o procedimento de existência da sociedade. Neste caso, a sociedade poderá continuar a operar normalmente, mas alguns atos abusivos ou de mau uso da personalidade jurídica serão personalizados em relação àquele que o praticou. Então, vejam, a hipótese do artigo 50 é: em caso de abuso ou mau uso da personalidade, caracterizado por dois atos, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a consequência é o atingimento do patrimônio pessoal daquele que praticou o ato. Veja, aqui nós temos quase como que um tipo penal.
que caracteriza, em linhas gerais, fraude contra credores. Ora, o direito penal, ele é pessoal, personalístico. Então, aquele que praticou o abuso ou o mau uso, ele deverá pagar pelo seu ato. Aquele que sofreu o abuso ou sofreu o ato iníquo, ele, então, entrará solicitando ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica e os efeitos deletérios do mau uso ou do abuso seja direcionado ao patrimônio pessoal daquele que praticou o ato. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Ficou claro, professor. Ótimo. Então, vamos em frente. Veja, então nós já temos 3 atos que vocês estão visualizando. O primeiro é o ato de personalização. O que é o ato de personalização? É aquele ato no qual o contrato é levado a registro, criando uma pessoa jurídica, diferente da pessoa física dos sócios. Ora, a desconsideração da personalidade jurídica é um ato intercorrente, é um ato acidental no exercício de uma atividade econômica, em que a determinada pessoa, sócio, ou administrador ou administradores, praticaram um ato fraudulento, usando a personalidade jurídica. Esse véu, então, ele é descortinado, ele é retirado pela ação de o indivíduo que sofreu a iniquidade, a vítima, de solicitar ao juiz que ele aprecie a fraude e, em havendo, provando a fraude, constatando a fraude, ele, então, acione o patrimônio pessoal daquele que praticou o ato. Vejam, não é interferir no patrimônio da empresa, que continua incólume. É atingir o patrimônio daquele que praticou o ato fraudulento. E fique bem esperto isso. E, no final, nós temos a extinção da personalidade jurídica, que significa a despersonalização. Ora, esse é um ato complexo. Que é um ato complexo? É um ato que ele é único no seu aspecto de extinguir a personalidade jurídica, encerrar a atividade econômica, mas ele se perfaz em 3 subatos. Dissolução, que é o desfazimento do ato constitutivo. Liquidação, que é a apuração do ativo para pagamento do passivo. E partilha, que é, no momento de dissolução da sociedade, pagando-se os credores, sobra patrimônio, esse patrimônio será partilhado entre os sócios de acordo com os haveres que cada um tiver no patrimônio societário. Exemplo, para ficar bem claro, a sociedade tem R$1 milhão. Ela vai entrar no processo de extinção da sua atividade econômica. Então, dissolve-se
todos os atos constitutivos e a liquidação se dará pegando o patrimônio transformado em dinheiro e pagando os credores. Se sobrar, por exemplo, 100 mil reais, esses 100 mil reais serão partilhados entre os sócios de acordo com a participação de cada um. Maria tem 40% do patrimônio societário, José 10% e vamos dizer, Maria 40%, João 30%, José 30%. Então, 40% vai para Maria, 30% e 30% para João e José. É a partilha. Ora, esse último ato de partilha é feito numa prestação de contas em uma assembleia de finalidade e para extinguir a personalidade jurídica. É uma assembleia convocada para extinguir a sociedade. Ora, nesse caso, o ato dissolutório, ele então deverá ser levado a termos da ata daquela assembleia, em que houve a prestação de conta, houve a partilha, e esta ata deverá ser levada a registro na junta comercial. Compreenderam o processo? Assim como o ato de constituição de personalização exige o registro do contrato, o ato de extinção da personalidade jurídica ou despersonalização exige que a ata da Assembleia convocada para formalmente extinguir aquela sociedade, ela foi registrada na junta comercial. E, neste caso, nós teremos o quê? A despersonalização de forma regular. Alguma dúvida? Acho que está tudo certo, professor. Ótimo. Então, vamos olhar a questão da modificação na estrutura societária. Vejam vocês o seguinte. Quando há modificação na estrutura societária, a exemplo do que nós vimos, uma sociedade constituída por 4 sócios. 3 sócios, eles saem da sociedade. Ora, este sócio remanescente, ele poderá, então, transformar-se numa sociedade unipessoal limitada. Então, o que quer se dizer com isso? Não precisou haver o procedimento de extinção, apenas a transformação de uma sociedade constituída por 4 pessoas para uma sociedade reduzida à unipessoalidade da espécie sociedade unipessoal limitada. Ficou claro? Este é o processo de modificação da estrutura societária. E, neste caso, nós vamos ter a reorganização societária. Então, o que é a transformação? A transformação é você passar de uma espécie para outra. Que significa dizer, olha, na minha organização societária, eu vou deixar de ser
uma sociedade por conta de os sócios terem se retirado e eu querer continuar a exercer atividade. Então, eu me transformarei numa sociedade unipessoal limitada. É a mesma coisa de você chegar e dizer: eu sou uma sociedade limitada. Quero me transformar numa sociedade anônima. Ou vice-versa. Então, é uma reorganização societária. É uma transformação. Alguma dúvida? Então, não, é até o seu ato transformativo, o seu ato de transformação de uma espécie a outra, seja concluída e levada a registro. Foi ótima a sua intervenção. Vejam, essa transformação exige registro. Ficou claro? Porque a partir do momento em que você registra essa modificação, essa reorganização societária, a partir dali, a sociedade ela se está estruturada de uma outra forma, com determinados direitos e obrigações, que vale a partir do ato de transformação, registrado no registro próprio, que é a junta comercial. Tá certo? Então, o importante é você captar que o ato de reorganização societária, ela importa o período necessário para essa reorganização. Reorganizada, a nova estrutura societária tem que ser levada a registro, sem que haja extinção da outra. Apenas a modificação, a reorganização estrutural. Ficou claro? Nada. Agora eu vou querer conversar com vocês sobre 3 atos importantíssimos no direito empresarial. Vamos colocar primeiro fusão. O que é a fusão? É a união de 2 personalidades jurídicas autônomas em uma outra sociedade. Quer dizer, a sociedade A, ao se fundir com a sociedade B, cria a sociedade C. Então, desaparecem essas 2 personalidades jurídicas, a empresa A e a empresa B, e surge a empresa C, da fusão dessas 2 outras empresas. Ficou claro? Ficou sim. Não. Consórcio, não. Consórcio, não. Consórcio é uma forma de integração societária e que há independência entre eles. Aqui nós estamos tratando de reorganização societária, que há uma fusão. A empresa A desaparece, a empresa B desaparece, e elas criam a empresa C, que passa a ser, então, a sucessora dessas 2 que desapareceram, se extinguiram.
como personalidade jurídica. Ficou claro? Veja, é diferente da incorporação. Na incorporação, uma sociedade absorve a outra. Por exemplo, volto a dizer, a sociedade A e a sociedade B. A sociedade A incorpora a sociedade B. A sociedade B desapareceu e a sociedade A continua a existir, tendo absorvida a sociedade B. Ficou claro? Ficou assim, professor. E na cisão, é divisão, é o contrário da incorporação. Uma sociedade que ela, então, germina outras sociedades. A sociedade A passa até agora por cisão, a sociedade B, a sociedade C e a sociedade D. Todas elas com personalidade jurídica própria. Certo? Ora, isso é importantíssimo vocês conhecerem no direito empresarial e reforçar, mais uma vez, a questão de que, seja no ato de transformação, incorporação, fusão ou cisão, é obrigatória que haja o registro desses atos de modificação na estruturação societária, que sejam levados a registro na junta comercial que representa o registro público de empresa mercantil. Ficou claro? Ficou Ótimo. assim. Então, eu vou encerrar este slide e conversar com vocês agora sobre um novo assunto, certo? Espero que vocês me aguardem só enquanto eu estou organizando a minha... Alguma observação vocês queiram fazer desses slides? Porque terminamos a parte de aspectos gerais. Vamos entrar agora num tipo específico de sociedades, tá certo? Estão visualizando? Dá para ver sim, professor. Então, veja. Nós iremos agora discutir sociedades simples. Artigos 997 a 1038. Antes eu quero conversar com vocês. Veja, o artigo 966 do Código Civil, vamos sempre voltar a ele, porque é importantíssimo, ele estabelece que a sociedade empresária é aquela constituída
para o exercício de uma atividade economicamente organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços. Quer dizer, assume aquele conceito, aquela determinação do que é empresário. Então, sendo pessoa, essa pessoa é pessoa física ou pessoa coletiva, sociedade. Quando há sociedade, é que há duas ou mais pessoas no gênero. Já que é gênero, houve a espécie de uma sociedade unipessoal limitada, de apenas um sócio. Ora, mas isso foi uma alteração à vida para que houvesse a substituição pelo Eireli. Porque o Eireli tinha uma característica prejudicial ao indivíduo que queria realizar uma atividade econômica, mas que não tinha um capital social mínimo para se constituir como uma empresa Eireli. Agora não. Com a sociedade unipessoal limitada, o que nós temos? Nós temos o surgimento de uma atividade exercida por apenas uma pessoa, em que é qualificada como sociedade unipessoal limitada. Certo? E essa pessoa é uma pessoa jurídica e que tem total percentual do patrimônio dela, sociedade unipessoal limitada. A pessoa, é o único proprietário de todo o patrimônio societário, se diferenciando da sociedade gênero, que tem a constituição por duas ou mais pessoas. Ficou claro? Ora, acontece que nós vamos ter, no gênero das pessoas jurídicas de direito privado, sociedades simples e empresárias. E aqui você remete ao artigo 966. O artigo 966 vai lhe dizer que é empresário quem estabelecer quem não é empresário, quem exerce uma atividade intelectual, artística, literária e artística, literária, científica e intelectual, mesmo com auxílio de colaboradores. E mesmo formando, constituindo-se como sociedades. Não serão empresários. Por exemplo, sociedade de advogado. Por estabelecimento da ordem dos advogados, né? O Estatuto da Ordem estabelece que sociedade de advogado é uma sociedade civil. Taxativo. Certo? Apesar de muitas pessoas, alguns escritórios, querer se transformar em sociedade empresária, mas as decisões até agora tomadas, elas cristalizam a posição de que obedeça-se ao Estatuto da Ordem, que taxativamente determina, como lei especial, que a sociedade de advogados é sociedade civil. Ponto final. Assim como sociedades cooperativas são sociedades simples. Ora, então, neste caso,
nós iremos adentrar na discussão das sociedades simples. Vamos até ela, então. Vou fechar essa. Vocês estão vendo aqui o slide trazendo um cartório. Eu quis colocar bem isso para que vocês vejam que o cartório ele será, então, o local aonde as sociedades simples irão se registrar. Quando nós estávamos falando na constituição da personalidade jurídica, como gênero, nós dizíamos que o contrato de constituição da sociedade é um ato declaratório que, levado a registro, aonde no registro público de empresa mercantil, transformaria numa pessoa jurídica. Só que nós estávamos tratando da espécie de sociedade empresária. Porque a sociedade simples, ela é constituída mediante um contrato, mas esse contrato deverá ser registrado no cartório de pessoas jurídicas, não na junta comercial. Ficou claro? Então, vejam. Organização que tenha como objeto social o exercício de profissão intelectual, científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, serão sociedades simples. Empreende atividades econômicas específicas. O ordenamento jurídico constitutivo é que lhe reserva o objeto. E são elas, por espécie expressa em lei, nós temos cooperativas, sociedades de advogados, profissão intelectual, natureza científica, literária, artística. A natureza jurídica delas é uma sociedade de pessoas. O que significa dizer que o elo de ligação é aquele intuito personae. Está presente o affectio societatis. Eu só me uno a pessoas que eu confio, que eu tenha boa fé, eu queira compartilhar com ela, por ter afinidade que se entende confiança, de eu juntar meu patrimônio com essa outra pessoa para junto nós exercermos uma atividade empresária. Ora, então, o critério de pessoalidade está presente como natureza jurídica da sociedade simples. E o seu registro deverá ser no registro próprio da unidade federativa, cartório relativo às pessoas jurídicas e não à junta comercial. Então, vamos estudar algumas regras das sociedades simples. Utiliza-se firma ou denominação. Ora, o que é a firma? Firma é a composição do nome de quem entrega. Maria José Santos. E
Santos Silva, José Santos Silva, formam uma sociedade de advogados. Ora, neste caso, poderá ser Santos Silva ou, então, o nome específico de cada um deles, constituindo-se como firma. A firma é justamente o nome dos sócios ou a sua forma abreviada. E companhia. Por exemplo, você pode ter, no caso, uma sociedade de José, Maria, João e Antônio, em que apareça somente José dos Santos Lima e advogados associados. É uma sociedade simples, que ele está juntamente com outras pessoas. A denominação, vejam, é sempre o objeto da sociedade. No caso exemplificativo, sociedade de advogados. Ora, o objeto social é explorado sem empresarialidade. Isso é um termo muito abrangente. Por quê? Na essência, o lucro não é o objetivo. Mas, sob o ponto de vista econômico, você tem que lucro é tudo aquilo que se acresce depois de pagar as dívidas. Exemplo, se eu tenho uma receita de 100 mil reais e tenho uma dívida de 80 mil reais, que foi observado como resultado econômico e financeiro do período anual passado. Eu tenho uma sobra de 20 mil. Essa sobra, sob um ponto de vista econômico, é um lucro. Mas, por efeito da constituição de uma sociedade simples, esse termo ele não é empregado. Ele é um termo, por exemplo, quando você vê numa sociedade de advogados, os honorários advocatícios. Mesmo que no exercício dessa atividade, esse escritório de advocacia, ele tenha um patrimônio expressivo, cubra em muito e possibilite a que os sócios tirem sua participação societária, que são seus honorários. Portanto, é essa noção de empresarialidade que está presente e cobrindo a percepção de lucro que é fruto do exercício de uma atividade econômica em que você obteve um plus relativo ao pagamento da despesa com a sua receita. Esse resultado positivo, ele, então, passa a ser, sob o ponto de vista econômico, um lucro. Né? Alguma dúvida? Beleza. Correto. Ótimo. Beijo. Foi ótimo. Quem foi que perguntou? Ótimo, Daniel. É uma observação que eu quero que vocês fiquem atentos a ela. Nós vamos passar
as aulas dessas 2 próximas semanas discutindo sociedade simples. Qual é a importância de nós estarmos discutindo sociedade simples? É pelo fato de que as regras da sociedade simples, elas podem ser utilizadas nas sociedades empresárias. Então, quando é colocado todos os artigos, deixa eu colocar aqui, que compõem a sociedade simples, todos esses artigos que regem as sociedades simples poderão ser utilizados pelas sociedades empresárias, especificamente no caso das sociedades limitadas, quando ausente regras próprias. Então, o que nós vamos estudar aqui tem uma importância muito grande, porque essas regras irão ser e poderão ser utilizadas pelas sociedades empresárias, à exceção das sociedades anônimas. Ficou claro, Daniel? Nada. Foi ótima a sua observação. Veja, quando nós estamos tratando, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente, da constituição e extinção da sociedade. Essa regra serve também para as sociedades empresárias. Aquela mesma sistemática que nós vimos no slide anterior relativo à extinção da sociedade, em que eu dizia que era um ato complexo, que esse ato complexo era constituído por dissolução, liquidação e partilha, vale também para todos os tipos societários, até sociedades anônimas. Certo? Por isso a importância. Quais são os elementos do contrato social? Então, o artigo 997 estabelece os elementos do contrato. Ótimo, Daniel. O artigo 997, ele se relaciona também com as sociedades empresárias. Só que aqui, eu quero que vocês observem a questão, o item que está sendo apontado, que as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços. Ora, as sociedades simples, elas vão ter um tipo de sócio que não é denominado sócio de capital. É denominado sócio de indústria. O que é sócio de indústria? Sócio de indústria é aquele que participa da sociedade com a sua indústria, o seu saber, o seu conhecimento. Indústria está no sentido de ele prestar serviços que o presta tendo em vista o seu saber, o seu conhecimento, a sua indústria. É por isso denominado sócio de indústria. Ora, esse sócio de indústria, ele não participa das perdas, apenas dos lucros. Quando, na verdade, regra geral, nas sociedades empresárias, os sócios de indústria não existem.
Todos sócios são sócios de capital. Por quê? Para que eles componham o quadro societário, é necessário que eles adquiram cotas. Eles deem uma contribuição à formação do capital social. O sócio de indústria, não. Ele é um sócio escolhido pelo quadro societário para prestar algum tipo de serviço àquela sociedade que está vinculado à sua indústria, ao seu saber, ao seu conhecimento. Ficou claro? Alguma dúvida? Olha, então vejam vocês. Aqui está colocado, como regra geral, nacionalidade, estado civil, residência, objeto, sede, prazo da sociedade, capital social. Vejam, para a constituição de qualquer sociedade, de qualquer atividade econômica a ser exercida, individualmente ou coletivamente, é necessária a criação de um capital social. É necessário que exista um capital social. Eu quero abrir uma clínica. Ora, eu tenho que criar uma determinada atividade, eu estou criando uma determinada atividade intelectual, por exemplo, clínica médica, e que eu, para exercer essa atividade intelectual, mesmo que eu tenha outros sócios, aí eu passo a ser uma sociedade, mas eu tenho ali que ter um capital social. E que os demais sócios, A, B, C e D, eles constituíram comigo a Sociedade Clínica de Ortopedia e Traumatologia Osso Quebrado, limitada, por exemplo, constituída por José, Maria, João e Antônio. Eles, então, cada um com capital patrimonial empregado de 25%. Cada um deles, então, tem a participação no lucro, nas perdas, de 25%. Se, porventura, Severino é um expoente na área de traumatologia, em uma determinada parte traumatológica, eu posso, com os demais sócios, decidir contratar Antônio para fazer parte do quadro societário como sócio de indústria, dando-lhe a Antônio um determinado percentual de 10% do que caberia aos sócios. Então, cada um dos sócios abre mão de uma parcela para fazer o pagamento, a contribuição, a participação daquele sócio de indústria que está contribuindo com o seu serviço. Ficou claro? Professor, eu tenho uma dúvida. Ótimo. Todo sócio que não entrar com a compra de cotas, ele é um sócio de indústria, é isso? Claro. Entendi, certo. Claro. Porque todo sócio que ele participa com capital social expresso em moeda, R$ 1 milhão é o patrimônio para que aquela clínica de ortopedia e traumatologia, osso quebrado, limitada, ela seja constituída, cada um com participação de 25%,
significa que cada um deles ou deu 25% do valor do capital social em moeda, em dinheiro, ou em bens. Quer dizer, todo deverá entrar, por isso sócio de capital, por 250 mil. Se Antônio, ou no caso, Severino, é escolhido por sua competência em determinada área da traumatologia, ombro, joelho, dedo, então esse Antônio poderá ser escolhido, já que ele não é sócio capitalista, para participar, prestando o seu serviço, a sua indústria, o seu conhecimento. Para isso, os demais sócios, em acordo, partilharão do seu lucro um percentual para dar a Antônio. Ficou claro, Daniel? Professor, só um acréscimo na minha dúvida, que agora eu tive meio que uma viagem. Exemplo, se uma pessoa ela adentra como um sócio industrial, ou seja, ele adquiriu 10% de indústria. Aí, no decorrer do crescimento da empresa, o valor daqueles 10% ele aumenta. E antes o senhor falou que ele só faz participação no lucro. Caso haja uma perda da empresa, um déficit, não lucro, ele vai estar perdendo também dinheiro indiretamente, mesmo que ele não tenha colocado de forma inicial. Então, seria essa participação no lucro, seria apenas no início da sua entrada? O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi. Olha, no momento em que ele entrou como sócio de indústria, no contrato foi estabelecido que ele ganharia, pela sua contribuição, 10% do lucro oferido. Foi determinado contratualmente. Aquilo que eu disse no início, que vocês vão aprender em direito dos contratos. O contrato faz lei entre as partes. Deixa eu passar para o chat. Então, vejam, foi estabelecido um contrato. Severino participará da clínica como sócio de indústria, prestando seu serviço, seus conhecimentos, sua inteligência, seu saber. E no contrato, que a sociedade, veja bem, a sociedade, porque ela passou a ter personalidade jurídica, passou a ter, então, direito de assumir como sujeito e direitos e obrigações. Ela é que é a sociedade. Ela que é a pessoa que figura como titular do empreendimento, representando os demais sócios. Então, a sociedade, qual? Clínica de Ortopedia e Traumatologia Osso Quebrado Limitada, contratou com Severino a sua participação como sócio de indústria, dando-lhe, como contraprestação aos seus serviços, a participação de 10% do lucro. Se houver prejuízo, Severino não irá participar dos prejuízos. Ele não, evidentemente, como não teve lucro, ele não participará do lucro. Entendi. Eu estava tendo uma dúvida, mas eu entendi agora com a sua explicação melhor. Obrigado, professor. Ótimo, de nada. Alguma outra dúvida? Posso, Ana Raquel, irei enviar para vocês.
O primeiro, que terminamos hoje, irei mandar para vocês. Depois eu irei apresentando aos poucos. Eu já mandarei esses de sociedade civil, certo? Eu pulei aí slides. O primeiro. Não, porque alguns deles eu dei a explicação. Não me dê, tá certo? Eu dei a explicação correspondente no decorrer. Não precisou, porque são já bem diretos, bem taxativos. Então, eu pulei e referenciei o mais importante. Professor, eu queria saber se o senhor finalizou o assunto de despersonificação. Obrigado. Fiquei gago agora. Despersonalização e desconsideração da personalidade jurídica. Qual os dois que você está querendo? O primeiro. Eu não vou falar. Aqui é desconsideração. O senhor finalizou esse... Sim. Certo, sim. Obrigado. Nada. A explicação. Olha, é interessante vocês verem isso, porque quando nós estamos... Aí eu vou dar a explicação a vocês. Quando você está tratando de direito empresarial, isso é importantíssimo e está relacionado ao artigo 50, porque direito empresarial faz parte do Código Civil. A referência é o artigo 50. É por isso que vocês vão observar que, por exemplo, em direito trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica ela é vista de forma mais abrangente. Não é limitada quanto a do direito empresarial do artigo 50. Porque o juiz ele deverá, para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica, no caso do artigo 50, que rege o direito de empresa, ele ser provocado. E quem provocar, na parte que é o prejudicado, ele deverá provar que houve a fraude, o abuso, o mau uso. E atingirá especificamente aquele que cometeu o ato ilícito. Ficou bem claro isso? Isso é importante para que vocês retenham essa distinção da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil. A regência é do artigo 50. Para que você tenha no direito empresarial a desconsideração da personalidade jurídica, o que deverá ser aplicado é o artigo 50. Ficou claro? Não confundam. Então, vamos à nossa chamada de hoje. Ana Clara. Presente. Ana Raquel. Falou no chat, professor. Áurea. Presente.